Nos últimos anos da minha vida profissional, atuei como segurança, um trabalho que, durante o dia, aparentemente é fácil e tedioso, mas à noite nos coloca à prova. As ocorrências paranormais que acontecem em alguns lugares não ficam registradas apenas nas câmeras de segurança, mas também permanecem eternamente gravadas na memória. No ano 2000, foi o meu último emprego. Eu fui contratado para cuidar das instalações de um shopping center muito famoso, localizado no centro da minha cidade, para trabalhar no turno da noite. Éramos 2 guardas, pois era necessário que um de nós revisasse as câmeras enquanto o outro fazia as rondas. Pelo menos, essas foram as primeiras instruções. Desde a primeira noite de trabalho, soube, por meio de Juliano, o outro guarda, que coisas estranhas aconteciam ali, coisas que desafiavam toda a lógica. No entanto, permaneci no cargo. A jornada de trabalho era de 12 horas, das 19 às 7 da manhã. Meu colega, que já tinha 2 anos de experiência no local, me atualizou sobre tudo à medida que a noite avançava. Às 22h30, percorremos todos os corredores, certificando-nos de que todos os trabalhadores tivessem saído e que tudo estivesse trancado para que pudéssemos ativar o alarme. Gastamos quase 1 hora fazendo isso. Foi aí que percebi o quão grande era a área das instalações. Quando retornamos pelo corredor principal, Juliano parou em frente a uma porta e a examinou cuidadosamente para garantir que estivesse bem fechada. Convencido de que estava segura, seguimos em frente. Notei que Juliano estava com pressa de chegar ao escritório, onde revisaríamos as câmeras, e ele dava passos largos. Às vezes ele pedia para me apressar. Quando chegamos, ele respirou aliviado e fechou a porta. Em seguida, ele me perguntou se eu tinha alguma religião. Respondi que sim, e ele mudou seu tom de voz quando perguntou: "Então, você acredita em assombrações?" Balancei a cabeça concordando. Embora tenha me surpreendido que ele tenha trazido esse assunto, não quis entrar em discussão e mudei de assunto, o que ele aceitou sem problemas. Depois da meia-noite, estávamos sentados em frente às câmeras, tomando café. Havia 8 monitores que transmitiam e gravavam pontos importantes do local. Tudo parecia normal, e conversávamos tranquilamente. Foi quando Juliano me pediu para prestar atenção, pois havia atividade em uma das câmeras. Algumas coisas estavam se movendo sozinhas. Pensei que talvez fosse um grande rato, e me levantei para investigar. No entanto, meu companheiro me pediu para me sentar e disse: "Espere, não há ninguém. São as coisas que acontecem aqui." Perguntei a ele que coisas eram essas e olhei novamente para o monitor, verdadeiramente perplexo. Algumas caixas estavam caindo de seus lugares sem explicação lógica. Nunca tinha visto algo assim. Não foram 1 ou 2. Várias caixas caíram e outras saltaram de seus lugares, como se alguém invisível as estivesse empurrando com força. Eu tentei descobrir quem estava fazendo aquilo, porque obviamente as coisas não se moviam sozinhas, mas não havia absolutamente ninguém nas imagens. Voltei-me para o meu colega e perguntei o que estava acontecendo. "Verifique a câmera 1", ouvi-o falar com uma voz mais séria. Em uma das portas, exatamente onde ele havia parado para verificar se estava bem fechada, ela estava se abrindo. Quando se abriu completamente, uma sombra densa e pouco definida apareceu de ambos os lados do corredor, como se estivesse pronta para sair. Eu não sabia em qual monitor olhar, pois em vários lugares do depósito estavam ocorrendo coisas que me pareciam inexplicáveis. Caixas caíam, carrinhos usados para transportar mercadorias se moviam, e algumas sombras misteriosas apareciam para depois se esconderem. Insisti com meu colega para que me dissesse o que estava acontecendo, se tudo aquilo era uma brincadeira que havia passado dos limites, mas ele não me respondia. Ele olhava fixamente para as câmeras sem pestanejar. Alguns segundos depois, apontou com o dedo para a câmera 1, direcionando meu olhar para ela. Alguém caminhava muito lentamente pelo corredor principal. Era uma figura muito parecida com um ser humano, embora deformada. Sua maneira de andar era estranha, e não conseguíamos ver seu rosto claramente, mas ele se movia com serenidade. Juliano me pediu para garantir que a porta do escritório onde estávamos estivesse bem trancada. Sem fazer perguntas, fui e a tranquei, passando nela até um trinco de corrente.
Eu não entendia o que estava acontecendo, muito menos o que era aquela coisa que andava do lado de fora. Quando eu estava prestes a voltar para o meu lugar, Juliano me pediu em voz baixa para ajudá-lo a cobrir os monitores com um lençol, para diminuir o brilho emitido por eles. "Vire-se e olhe para a porta", ele disse. Era evidente que alguém estava mexendo na maçaneta. Isso não poderia ser, porque estávamos trancados sozinhos no depósito e ninguém poderia ter entrado sem acionar o alarme. Uma sensação de perigo me invadiu, pois não tínhamos armas de fogo, apenas um spray de pimenta e uma lanterna. Eu não sabia se meu colega tinha uma arma de fogo ou outro tipo de arma. Juliano fez sinais para que eu não me movesse e se benzeu na minha frente, como se estivesse me indicando que fizesse o mesmo. Ao vê-lo fazendo isso, percebi que aquilo lá fora, o que quer que fosse, não era um simples mortal. Algo maligno estava acontecendo do outro lado da porta. Depois de um tempo, aquela coisa começou a empurrar a porta várias vezes, o que me deixava cada vez mais nervoso, com a respiração agitada. Logo, ele começou a bater violentamente na porta, tentando derrubá-la de qualquer forma. Para ser um segurança, é preciso ter coragem, mas uma situação como essa poderia assustar qualquer um. Eu engolia saliva constantemente, pois parecia que a porta não resistiria por muito tempo, e nenhum de nós podia fazer nada para impedir que aquilo entrasse. Foram momentos aterrorizantes, durante os quais não podíamos fazer outra coisa senão observar e esperar que tudo acabasse. Minha mente me traía, imaginando um ser horrível e faminto tentando entrar para nos atacar. De vez em quando, eu olhava para Juliano para ver qual era a sua reação. Meu companheiro não refletia preocupação. Parecia estar acostumado a viver tudo aquilo, ou talvez não mensurasse o perigo. Como me via assustado, ele fazia gestos para que eu me acalmasse. Após alguns minutos, tudo terminou. Quem estava batendo na porta subitamente parou, e aquela tensão que se sentia desapareceu até voltar à normalidade. Ficamos parados em frente à porta por alguns segundos, assegurando-nos de que o que estava lá fora tinha ido embora. Retiramos os lençóis dos monitores e, ao examiná-los, as câmeras registraram caixas jogadas e portas abertas, como se uma rajada de ar tivesse varrido tudo. Porém, não havia como o ar penetrar, já que tudo estava fechado. Não havia mais sombras em lugar algum. Apenas na câmera 1 foi registrado quando aquela figura grotesca e aterrorizante entrou no quarto de onde havia saído. Ao vê-la, minha pele arrepiou novamente. Eu fiquei perplexo mais uma vez, pois não podia acreditar no que acabara de acontecer. Bebi um pouco de água e perguntei a Juliano o que faríamos depois do que tínhamos acabado de vivenciar. Não esperava que ele dissesse que iríamos verificar todos os locais. Com certo receio, aceitei. Saímos do escritório com lanternas, mas, mesmo assim, fomos acendendo as luzes, área por área, revisando tudo. Desconcertado, caminhava virando constantemente no meio de todas aquelas coisas jogadas. Não era possível que aquilo estivesse acontecendo. Meu companheiro ia fechando as portas que encontrávamos abertas e, com cuidado, recolhia algumas caixas do chão para colocá-las em seus lugares. Quando estávamos a alguns metros da sala de onde havia saído aquele ser horrível, Juliano me pediu para esperar ali. Olhei com medo enquanto ele caminhava cautelosamente naquela direção. Ele fechou a porta e a trancou, como se estivesse acostumado a fazer isso, algo que me encheu de temor e intriga. Após trancar todas as portas, constatamos que não havia ninguém. Enquanto voltávamos ao escritório, recolhemos o que pudemos. Eu me perguntava o que havia sido tudo aquilo. O mais aterrorizante era relembrar a força com que batia na porta. Na volta, não era apenas meu companheiro que caminhava rapidamente. Eu também o fazia, temendo nos depararmos de frente com aquela figura sinistra que havíamos visto na câmera 1, que aparentemente tinha a capacidade de desaparecer. Já no escritório, nos trancamos praticamente sem nos falar. Após nos sentarmos em frente aos monitores, disse a Juliano que precisava saber o que estava acontecendo. Ele respondeu na maior tranquilidade que essas coisas sempre aconteciam, como se não tivessem tanta importância. Ele disse que, no início,
Os supervisores não acreditaram no que os guardas do turno da noite diziam, nem mesmo quando viram as gravações. Tiveram que passar uma noite ali para se convencerem. Contou ainda que o que vimos andando pelo corredor e, em seguida, batendo na porta, é um demônio. Naquela época, eu não acreditava em fantasmas, muito menos em demônios, mas não podia negar que o que tínhamos visto nas câmeras era o mais próximo de uma atividade paranormal. Nós servimos mais café, e ele começou a me contar a história que existia por trás daquele lugar. Disse que este terreno onde a adega foi construída já foi parte de um cemitério muito grande e antigo, onde as pessoas alegavam que eram realizados rituais e invocações malignas. Em uma ocasião, um famoso bruxo da região estava fazendo algo tão aterrorizante que ele acabou morrendo no processo. O evento demoníaco foi tão intenso que, a partir daquele momento, sua alma ficou perdida entre os planos dos vivos e dos mortos. Desde então, ele aparecia todas as noites no cemitério. Contam que o que ele buscava desde aquele evento era alguém que o ajudasse a levar sua alma para o inferno. São coisas que não é qualquer pessoa que consegue enfrentar, e muito menos sabe como fazê-lo. Por isso, o antigo cemitério deixou de ser visitado pelos parentes dos falecidos, até que foi fechado e esquecido. Isso que estou te contando aconteceu há mais de 70 anos. Com o passar do tempo, essa história foi se perdendo. Uma cadeia comercial comprou os terrenos e construiu o shopping, pois era um grande investimento. Os proprietários se recusam a deixar o local devido a simples aparições, como eles as chamam. No entanto, esse demônio existe. É uma realidade que pode ser constatada, não apenas pelas câmeras, mas também pela atividade paranormal que acontece todas as noites. Um tanto cético com aquela história, perguntei ao meu colega por que aquele demônio veio bater justo na porta do nosso escritório. Ele me disse que não foi sempre assim. Antes, ele só vagava pelos corredores sem nos atacar, mas um mês atrás, ocorreu-me a ideia de trazer um padre para abençoar o local. Obviamente, isso enfureceu esse demônio. Todas as noites, às 2 da manhã, exatamente a hora em que o bruxo morreu, esse ser maligno ganha mais força. Ele aparece e quer me castigar por ter tentado expulsá-lo com a ajuda do padre. E não é só comigo. Muitos dos guardas que passaram por aqui o viram, mas quase todos saem correndo na primeira noite e não voltam nunca mais. Alguns alegam até que ele os seguiu até suas casas para atormentá-los. O pior é que não sabemos como parar isso. Com a conversa terminando em breve, Juliano me disse que me entendia se eu não voltasse à noite para trabalhar. Eu respondi: tenha a certeza de que estarei aqui com você amanhã novamente. O dia passou e mais uma noite de trabalho chegou. Estava chegando na entrada do shopping, pronto para passar mais uma noite, mesmo sabendo que poderia ser aterrorizante. Quando meu colega me viu chegando, ele sorriu um pouco, levantou o polegar e assentiu positivamente com a cabeça. Ele fez um gesto com a mão para que eu o seguisse, e assim começamos nossa rotina novamente, como no dia anterior. Depois que todos os trabalhadores saíram, o alarme de segurança foi ativado, deixando o local sob nossa proteção mais uma vez. Enquanto caminhávamos pelo corredor, ele parou diante daquela porta e a examinou várias vezes, até estar satisfeito. Enquanto caminhávamos, a lembrança da noite anterior me veio à mente e não pude disfarçar meu nervosismo. Ao chegar ao escritório, notei que a porta estava consertada e reforçada, o que me proporcionava uma sensação de maior segurança. Mas não seria suficiente para deter uma criatura vinda do inferno. Ainda assim, ajudava, pois na noite anterior, aquele ser maligno não havia conseguido derrubá-la. Sentamo-nos diante dos monitores por um tempo, e os eventos sobrenaturais começaram a acontecer novamente. Estranhas sombras se arrastavam pelos corredores, algumas se confundiam com a escuridão e se esgueiravam entre as prateleiras, fazendo com que objetos caíssem. Tudo o que você vê são os espíritos dos mortos que continuam a rondar este lugar. Alguns talvez nem saibam que não pertencem mais a este mundo, disse Juliano. Eu não conseguia evitar sentir calafrios ao ouvir isso. Mais tarde, às 2 da manhã, a porta em foco na câmera 1 se abriu novamente. Aquilo que eu já sabia que aconteceria saiu do quarto
e seguiu em direção ao corredor principal, rumo à cabine de segurança onde estávamos. Em minha mente, comecei a rezar fervorosamente, pedindo a Deus que aquela terrível criatura não conseguisse derrubar a porta e que tudo terminasse o mais rápido possível. Mesmo sabendo que a porta estava segura, verifiquei novamente por segurança. Juliano, ao perceber minha preocupação, disse: "Não tenha medo. Este quarto é abençoado. Por isso, não importa quantas tentativas ele faça, não conseguirá entrar. Os guardas da manhã se encarregam de abençoar essa sala. Além do mais, aqui guardamos toda a água benta que temos. Isso impede qualquer tentativa de invasão, não apenas por ele, mas também por qualquer espírito." Como na noite anterior, a maçaneta da porta começou a se mover, primeiro lentamente, e depois com tanta força que parecia que seria arrancada. Mesmo sabendo que aquilo não poderia entrar, fui tomado por nervosismo e medo. Fiz o sinal da cruz e contei os minutos até que finalmente parasse. Quando esperávamos que a porta fosse empurrada, ouvimos uma voz. "Juliano, sou eu. Abra." Disse pela primeira vez. Notei que meu companheiro estava pálido e nem sequer piscava os olhos. Aproximei-me o máximo que pude e coloquei as mãos dele nos ouvidos para impedi-lo de ouvir. Nos afastamos quando a porta foi batida com violência, o que durou cerca de 10 minutos até parar. Parecia que havia terminado. Como não tivemos tempo de cobrir os monitores, verificamos as câmeras. A criatura estava parada em frente à porta de nosso escritório. Ela estava tentando nos enganar, esperando que saíssemos para verificar. Ficou ali por longos minutos até desistir. Observamos enquanto ela caminhava pelo corredor e entrava naquele quarto, deixando a porta aberta como se nada de errado tivesse acontecido. Dessa vez, não saímos para verificar. Juliano, demonstrando sua surpresa, comentou que ele havia sido mais violento desta vez, e até mesmo tentou manipulá-lo chamando seu nome. Isso o preocupava muito. Durante o resto do turno, estivemos analisando e pensando na situação. A única coisa que o segurava era a água benta, então poderíamos guardá-la toda naquele quarto onde aquele demônio habitava. Assim, talvez finalmente o detivéssemos. Na tarde do dia seguinte, preparamos tudo, e às 10h30 da noite, saímos para fechar as portas depois de ativar o alarme de segurança. Retiramos toda a água benta do escritório. O relógio marcava 15 minutos para a meia-noite. Caminhamos determinados a tentar deter aquele demônio a qualquer custo. Juliano carregava consigo uma grande cruz como amuleto. Quando chegamos naquele quarto, o ambiente era pesado. Podia-se sentir que algo macabro habitava aquele lugar. Como tínhamos 8 galões de água benta, tivemos que dar 2 viagens cada um. Cada vez que entrava, tentava não olhar para nenhum canto com medo de ver algo assustador. Cheguei a ouvir alguém respirar alto, mas não consegui ver ninguém. Colocamos a água benta em frente à porta do lado de dentro. Apressamo-nos para terminar de colocar todos os galões. Olhávamos constantemente o relógio, temendo que passasse das 2 da manhã, porque àquela hora a criatura horrível se manifestava. Por fim, Juliano colocou a cruz na porta enquanto recitava algumas orações. Rapidamente fechou e trancou a porta por fora. O relógio marcava apenas 00:45. Caminhamos de volta pelo corredor quando a atividade paranormal começou. Algumas coisas caíram na nossa frente. Ouviam-se murmúrios e vozes. Depois, um grito aterrorizante nos fez correr depressa para o escritório, sem olhar para trás. Naquele momento, a distância para chegar ao escritório me pareceu interminável. Já trancados e diante das câmeras, observamos tudo o que acontecia. Como em todas as noites, sombras sinistras rondavam os corredores. Algumas coisas mudavam de lugar, outras caíam no chão e começavam a girar. Mas o que mais nos interessava era o que a câmera 1 captaria. Parecia que tudo havia funcionado. Podíamos ver como aquilo batia violentamente na porta, assim como nas noites anteriores, tentando abri-la sem sucesso. Naquela noite foi a primeira vez que aquele demônio não bateu em nossa porta. Embora ainda houvesse atividade paranormal, já não era tão agressiva como de costume. Além disso, a partir daquele momento,
Aquelas sombras inexplicáveis desapareceram quase completamente. Após um mês, me aposentei, pois completei 60 anos. Acabei perdendo contato com o pessoal da empresa. A última coisa que eu vi foi que aquele quarto ainda está selado com a água benta dentro e com a cruz na porta. Os guardas do turno da noite contam que, às 2 da manhã, a câmera registra movimento. Pode-se ver claramente a maçaneta da porta se movendo e, às vezes, quando fazem a ronda, ouvem uma voz tenebrosa que ainda chama por Juliano, embora ele já não trabalhe mais lá. Nunca consegui esquecer o quão perturbador pode ser quando se trabalha em um lugar assombrado, principalmente no turno da noite. Quando eu era mais jovem e mais propenso a correr atrás do dinheiro a qualquer hora da noite, arranjei um trabalho paralelo como motorista da Uber. Isso foi além do meu emprego em tempo integral no varejo. Trabalhar no balcão e fazer vendas simplesmente não tinha o retorno financeiro que eu precisava na época. E eu não era inteligente o suficiente para encontrar um emprego melhor ou simplesmente negociar um aumento. Em vez disso, fiz o que muitos jovens trabalhadores fazem hoje em dia e arranjei um segundo emprego. Eu morava nessa cidade grande e dirigia um carro melhor e adorava circular por aí. Portanto, trabalhar para a Uber fazia muito sentido para mim. Isso foi por volta de 10 anos atrás, então a empresa tinha sido lançada com sucesso e estava fazendo sucesso em todo o país. Você ouvia falar de pessoas ganhando salários de 6 dígitos apenas dando caronas pela comunidade. As pessoas com quem conversava de passagem sempre me diziam a mesma coisa. Era dinheiro fácil que você podia ganhar tranquilo. Não posso realmente dizer discordar. Eu consegui uma quantia razoável nesse pequeno trabalho extra, mas não estava dobrando minha renda como eu pensava que faria. Também me colocou em um novo nível de exaustão, porque eu tinha que sacrificar o sono para ter turnos mais produtivos na Uber. Isso significava que eu estava indo o tempo todo. Eu saía do trabalho no varejo por volta das 5, pegava uma refeição rápida e depois partia para trabalhar na Uber até por volta das 2 da manhã. Qualquer coisa após esse horário, eu rapidamente aprendi que não valia a pena. E isso foi quando a Uber ainda não tinha o protocolo que tem agora. Não era incomum acontecerem coisas bem loucas no banco de trás desses carros. Avancei um pouco e estava cerca de 6 meses nesse novo mundo de trabalho. Eu peguei o jeito de trabalhar em turnos duplos, onde as áreas de maior rendimento eram para pegar passageiros e como fazer uma rápida entrega em ambos, desembarques e voltar para as áreas do centro da cidade. Se você pegasse a estrada errada, acabava do outro lado, onde havia muitos parques comerciais e empresariais. Você tinha que fazer esses loops estranhos, que levavam tempo e gastavam combustível extra para fazer. Havia um hospital no centro da cidade onde eu costumava parar de vez em quando, pois tinha um estacionamento grande. Eu poderia simplesmente descansar ali e checar meu telefone sem me preocupar com a agitação do trânsito, até tirar uma soneca se precisasse. Também havia vários fast foods e lojas de conveniência por perto, tudo para me manter no jogo. Ocasionalmente eu tomava um Red Bull ou algo assim, mas não era tão frequente. No entanto, me vi no fim de um ciclo exaustivo. Estava prestes a atingir meu limite. Uma noite, durante aquele período de alta demanda, fiz minha rotina habitual de parar no hospital enquanto esperava por um cliente. Estava uma noite incomumente lenta e eu estava esperando muitos passageiros, então realmente não sabia o que fazer. Esperei que ganharia mais dinheiro mais tarde naquela noite, então fui comprar uma bebida energética em uma máquina de venda automática no saguão. Não importava. Voltei para o carro, me acomodei no banco do motorista, liguei minha playlist favorita e então adormeci bem ali. Não dormi por muito tempo, mas foi um descanso profundo e catatônico, sabe? Aquele em que a boca está aberta, babando, respiração pela boca, parecendo o pior possível. Não há nada que eu deteste mais do que a sensação de acordar quando não deveria estar dormindo. Meu cérebro começa a compensar imediatamente. Não consigo fazer nenhuma conexão, apesar de todas as faíscas. Não consigo lembrar onde estou, quem sou, o que estou fazendo. Houve momentos em que os professores me pegavam dormindo na escola. Eu ficava tão assustado quando acordava que mal conseguia falar corretamente. Apenas fazia barulhos estranhos, ficava em silêncio e depois literalmente tinha que lembrar como fazer tudo fazer sentido. Foi uma daquelas vezes. Lembro-me de me chutar acordado porque minha cabeça estava em um ângulo estranho. Eu fiz um som de gemido enquanto voltava ao mundo desperto. Eu ainda estava dentro do meu carro.
Ainda era noite, inferno, era a mesma playlist tocando nos alto-falantes. Levantei os olhos para o relógio e vi que só havia dormido uns 15 minutos. Respirei fundo pelo nariz e então me acomodei no banco. Uma soneca era perfeita, supostamente dando mais energia do que um sono mais longo. Verifiquei meu telefone e vi que não perdi nada, mas havia uma pessoa que eu poderia pegar nas proximidades e ganhar alguns trocados. Tomei outro gole da minha bebida, verifiquei os retrovisores e fui estacionar. Parei, no entanto, algo estava errado no meu retrovisor. Se eu não estivesse enganado, havia uma pessoa sentada bem atrás de mim, no banco do meio. Fizemos contato visual. Girei ao redor e, com toda certeza, havia um homem sentado a uns 30 centímetros de mim. Ele sorriu levemente e apenas acenou, como se estivesse reconhecendo que eu havia dormido. Parecia quase um olá da parte dele. Realmente não sabia o que fazer. Uma parte de mim queria começar a gritar para ele sair, outra parte queria agir durão, e então, outra parte só queria perguntar o que ele estava fazendo dentro do meu carro. Foi quando olhei para baixo e vi o aplicativo da Uber aberto no celular dele. Lembrei-me do adesivo na minha janela e que eu estava estacionado em frente a um hospital. Esse cara provavelmente saiu de um desses prédios, estava andando pela rua enquanto reservava uma carona, e então apenas me viu por algum motivo. Ver seu telefone ajudou meu cérebro a recuperar um pouco de coerência, o que acalmou o pânico. Então, simplesmente disse: "Oi, o que você está fazendo no meu carro?" Ele não respondeu por um momento, apenas olhou para o chão e depois para o teto, em qualquer lugar, menos diretamente para mim. Apontei para o celular dele e continuei a falar. "Você está procurando uma carona ou algo assim?" Ele acenou com a cabeça. Ok, ele estava pelo menos um pouco normal. Continuei falando por um tempo, colocando o cinto de segurança, depois expliquei a ele o que expliquei para você. Trabalhava em 2 empregos, estava cansado e acabei dormindo. Disse que ficaria feliz em dar a ele uma carona em troca de uma boa avaliação, uma que não dissesse que eu estava dormindo dentro do meu carro. Rimos juntos disso. "Estou tentando ir para o centro", ele disse, apontando para trás. "Jackson Drive, uma rua principal pela área, onde..." Perguntei. Ele deu algumas direções vagas, mas disse que era bastante próximo de um antigo local de shows que havia fechado alguns anos antes. Eu estava familiarizado com aquela área, então apenas comecei a rota. Tivemos um pequeno bate-papo, principalmente sobre mim e como eu havia adormecido. O nome dele era Donovan. Ele disse que, quando entrou no carro, ia falar, mas viu que eu estava roncando, então decidiu esperar. "Bem, agradeço por não ser um estranho", eu disse. Estava prestes a surtar antes de ver seu aplicativo da Uber. Foi quando percebi que ele e eu não estávamos realmente conectados. Ele nunca pediu uma carona pelo aplicativo e eu nunca registrei que peguei alguém. Dei uma olhada rápida nele pelo retrovisor e disse: "Ei, acabei de perceber que esta viagem não está registrada. Você pode me encontrar no aplicativo rapidamente?" Foi quando o cara bufou, olhou para fora da janela e disse: "Oh não vou pagar por isso." Eu ri, para o que ele apenas ficou em silêncio. Estava ficando um pouco desconfortável agora. Olhei rapidamente para trás, percebi o erro que tinha acabado de cometer. Esse cara não estava vestido como um profissional, nada de casual de negócios, se é que você me entende. Ele estava sujo, suas roupas estavam rasgadas, ele só tinha um sapato, o rosto sujo e escuro de exposição ao sol. Havia uma mochila suja ao lado dele. Ele era sem teto, com certeza. Enquanto eu dormia, algum andarilho por aí, que rondava o hospital, deve ter simplesmente entrado no meu carro pensando que poderia dormir nele ou algo assim. Notei em minha segunda olhada que Donovan estava usando uma pulseira, dessas de papel que eles usam no hospital para a alta. Esse cara provavelmente tinha tido overdose atrás de uma lata de lixo, foi socorrido e agora estava ganhando uma carona de graça de volta para sua casa de crack. Tudo porque não consegui manter os olhos abertos. Balancei a cabeça, liguei a seta e comecei a guiar meu carro para a próxima saída. "Onde você está indo?" ele perguntou do banco de trás. "Eu já te disse para onde estamos indo. Não vou te levar pela cidade de graça, cara. Você tem sorte de eu nem chamar a polícia", eu disse. Peguei meu telefone do porta-copos ao meu lado, apenas para mostrar a ele que eu não estava brincando. "Sim", disse Donovan. "Você tem sorte de eu não desamarrar meu sapato e te estrangular com ele." Antes que eu pudesse piscar, senti as mãos ásperas e calosas dele se enrolarem no encosto de cabeça e se fecharem em volta da minha garganta.
Instintivamente, tirei uma mão do volante e tentei quebrar o agarre, mas não consegui. Mal consegui colocar um dedo debaixo de sua palma para criar um pequeno espaço para respirar. O pânico começou a se instalar enquanto eu via 1 minuto passar no relógio. Tentei afastar esse cara de mim. Consegui ouvir sua respiração ofegante atrás de mim. O cheiro de suas mãos e boca era completamente repugnante. Esse cara definitivamente não tomava banho há pelo menos 1 semana ou mais. Finalmente, percebi como fazê-lo se afastar de mim. Verifiquei os espelhos e vi que estava sozinho nesse trecho da rodovia. Então, freiei firmemente. Eu estava de cinto, mas Donovan atrás de mim não teve tanta sorte. Ele bateu à minha frente, o que criou um pequeno espaço em seus braços. Puxei com minha mão livre, quebrei o agarre dele e então acelerei o carro para o acostamento. Neste ponto, Donovan se recuperou e agora estava tentando me agarrar novamente, mas não permiti que isso acontecesse pela segunda vez. Estávamos em um impasse. Coloquei o carro em ponto morto e liguei o pisca-alerta. Disse, para o inferno com isso. Isso já tinha ido longe demais. Disquei para a emergência, apertei o botão de chamada e aproximei o telefone do meu ouvido. Ele começou a se descontrolar, fazendo muitas ameaças, mas começou a sair do meu carro. Foi quando notei que ele estava segurando uma bolsa, uma bem bonita por sinal. Ele resmungou um pouco, colocou sua mochila e a bolsa no ombro e começou a caminhar pela faixa de emergência da saída de volta para a cidade. Ouvi a central no meu ouvido e percebi que não poderia simplesmente deixar isso passar. Comecei a descrever tudo o que havia acontecido comigo, onde estava e onde a bolsa estava localizada. Enquanto descrevia a cena, o operador ficou em silêncio por 1 segundo, talvez até me silenciou, e depois voltou com novas informações apenas 1 minuto depois. Ela disse que meu relato correspondia a um anterior exatamente daquele hospital em que eu estava estacionado. Aparentemente, o tal Donovan havia sido admitido exatamente como eu suspeitava, e durante sua estadia, ele ficou incoerente, agitado, e percebeu que não estava sendo supervisionado. Desconectou-se da máquina, vestiu suas roupas e simplesmente saiu do hospital, mas não sem antes roubar uma bolsa de uma das salas do seu corredor. A vítima percebeu pouco depois que havia sumido e entrou em contato com a segurança do hospital. Eles viram as câmeras rapidamente e não demorou muito para ver esse cara saindo pela porta da frente com a bolsa dela na mão. A partir daí, ele começou a correr, conforme visto nas filmagens. Provavelmente estava paranoico em ser pego agora que havia saído do hospital. Ele zigue-zagueou pelo estacionamento por um tempo antes de chegar ao meu carro, que estava ligado e estacionado. Donovan pensou que poderia roubar meu carro até me ver dormindo nele. Então, ele simplesmente se esgueirou para o banco de trás e se escondeu de qualquer segurança do hospital em potencial. Como era de se esperar, a noite de Donovan não terminou bem depois que ele saiu do meu carro. Informei a central onde eu estava e para onde ele estava indo, e até o segui pela rampa de saída. Não fiz nem 2 quarteirões antes que um policial aparecesse, acendesse as luzes e a sirene e o algemasse. O telefone que vi na mão dele era o da mulher. Ele o encontrou na bolsa dela e estava tentando descobrir como pedir um Uber no caso de eu não acordar. Apenas aconteceu de ser a pessoa perfeita no momento certo. Dei um depoimento aos policiais que o levaram embora. Suspeito que ele tenha passado algumas semanas se recuperando em uma cela. Provavelmente não preciso dizer isso, mas lembre-se de trancar as portas do seu carro, pessoal. Eu sou um homem de 46 anos e, embora não diria que tive uma vida de perigo e intriga, trabalhei em alguns empregos incomuns. Viajei bastante e tenho algumas experiências de vida interessantes. Também herdei algumas características estranhas de meu pai, que atraem esquisitos, malucos e encrenqueiros. Não sei se é minha aparência ou apenas algum tipo de aura, mas se estou em uma multidão e há uma pessoa sem teto mentalmente instável por perto, pode apostar que ela vai se aproximar de mim. Quando conto isso para as pessoas, muitas vezes acham que estou brincando ou exagerando, mas aqueles que estão perto de mim por tempo suficiente, eventualmente descobrem que é tudo verdade. Ao longo dos anos, acumulei uma coleção de histórias, a maioria sendo engraçadas, estranhas e apenas interessantes. Mas tenho algumas histórias que são assustadoras. Hoje gostaria de compartilhar uma delas com você. Antes de começar, gostaria de mencionar alguns detalhes na história que podem parecer não relacionados ao incidente em si.
Minha razão para isso não é apenas porque acho que o cenário e o contexto são significativos, mas também porque tenho mais histórias desse período terrível da minha vida. Isso fará muito mais sentido quando ouvir a história. Agora, vamos começar. De volta ao início dos anos 2000, eu morava na cidade de Pittsburgh e trabalhava como gerente de crédito em uma empresa de aluguel. Alguns anos antes, eu havia abandonado a faculdade de forma tola, estava morando em um apartamento que realmente não podia pagar. As contas estavam começando a se acumular e eu precisava encontrar um emprego com um salário decente. Um amigo me contatou e me disse que estava deixando seu emprego e a empresa estaria procurando um substituto. Quando ele me contou sobre o trabalho, ingenuamente pensei que a empresa alugava móveis e eletrodomésticos para empresas apenas para eventos, e uma vez que terminavam de alugar os itens, eles seriam convenientemente devolvidos. Quão difícil isso poderia ser, mas estava prestes a ter uma rude surpresa. Depois de ser contratado, descobri que o modelo de negócio da empresa era alugar para possuir, e eles se aproveitavam de beneficiários do bem-estar social e pessoas com baixos rendimentos. As taxas de aluguel baratas para móveis, TVs, aparelhos de som e eletrodomésticos eram tentadoras para aqueles que não podiam pagar tais coisas. Mas, sem o conhecimento dos locatários, os itens levariam anos para serem pagos. Essas pessoas acabariam pagando 10 vezes mais do que o valor real do item. Meu título de trabalho era apenas um nome extravagante para um homem de repossessão. Se alguém não pudesse pagar ou se recusasse a pagar, era meu trabalho caçá-los e retomar esses itens. Estranhamente, de todas as situações insanas que eu tinha encontrado enquanto estava fora para retomar os itens nas áreas carentes, esse incidente aconteceu atrás da loja no meu dia de folga. É importante notar que, geralmente, quando você vê uma loja de aluguel, ela está localizada perto de um bairro mais pobre. Geralmente estão convenientemente localizadas perto de uma dessas lojas de empréstimos para pagamento ou uma loja de bebidas. A praça onde estávamos localizados não era tão ruim, mas era a mais próxima do centro comercial dos projetos próximos. Eu ouvi um rumor de que o estacionamento grande da praça era um foco de atividade de drogas, e embora não fosse incomum ver vários carros de polícia acesos no estacionamento, nunca soube se era apenas uma batida de drogas, ou talvez apenas um viciado em alguma loja. Como era meu dia de folga, o trabalho era o último lugar onde eu queria estar, mas a van horrível que eu dirigia na época estava com problemas no motor. Então, quando meu turno terminou na noite anterior, deixei a van nos fundos da loja e peguei uma carona com um colega de trabalho que morava perto. O plano era pegar uma carona de volta para a loja no final da manhã, levar minhas ferramentas e trabalhar na van e, esperançosamente, colocá-la de volta em funcionamento. Lembro-me de que era um dia de verão lindo, o que é bastante raro em Pittsburgh, então estava feliz por não ter que trabalhar sob a chuva. A parte de trás da loja parecia uma área típica de doca de carga, que você veria em qualquer shopping. A própria praça era bastante grande e tinha cerca de 300 metros de comprimento. Do outro lado da área de doca de carga, estava onde todas essas lojas mantinham suas caçambas de lixo. Além das caçambas, havia matagais e arbustos crescidos, então trilhos de trem, e, eventualmente, uma área arborizada que corria ao longo do rio Manaila. Nossa loja estava localizada bem no meio desse centro comercial. Acabei chegando um pouco mais tarde do que gostaria. Minha van era alta o suficiente para que eu não precisasse levantá-la, então joguei um pouco de papelão e comecei a trabalhar. Havia algumas coisas preliminares que eu precisava fazer antes de chegar ao problema real. Então, não consegui realmente desmontar as coisas até a tarde. E nesse momento, estava me movendo para frente e para trás entre o banco do motorista e o espaço entre a van. As horas passaram e logo o sol começou a se pôr. Não me lembro exatamente quanto tempo estive debaixo da van ou trabalhando, mas lembro-me de que estava no banco do motorista tentando ligar a van. Nesse ponto, pensei que já tinha descoberto tudo. Estava saindo debaixo da van e ouvi passos distantes. Levantei e vi um sujeito magro a cerca de 70 metros de mim, correndo em minha direção. Além de pensar na hora que era um lugar estranho para estar correndo, não pensei muito mais sobre isso. Conforme ele se aproximava de mim, eu acenei e disse oi. Mas quando ele me olhou, foi com um olhar de puro medo e pânico. Esse homem não estava correndo. Estava a todo vapor. Era mais jovem do que eu pensava inicialmente. Talvez estivesse na casa dos 20 anos e estava vestido casualmente, mas definitivamente não eram roupas que você usaria para correr. Completamente confuso, apenas fiquei lá,
e o observei correr em direção às caçambas e então desaparecer. Enquanto era estranho, geralmente não se via pessoas nos fundos da praça. Estava acostumado a ver esquisitos e, ocasionalmente, pessoas que viviam à beira do rio. Dei de ombros e decidi voltar ao trabalho. 30 segundos depois, ouço passos novamente. Vejo outro homem correndo em minha direção. Conforme ele se aproximava, pude ver que esse homem era maior e talvez tivesse uns 30 e poucos anos. Tinha barba e usava um chapéu. Havia algo nele muito mais intimidador, embora eu tenha 1,90 e na época pesava cerca de 100 quilos. As pessoas costumavam dizer que eu parecia intimidador, o que era necessário no trabalho que eu estava, mas bastou um olhar desse homem para eu perceber que ele não era alguém com quem mexer. Quando ele estava a cerca de 10 metros de mim, gritou: "Onde ele está? Para onde ele foi?" Sem hesitar, apontei rapidamente na direção das caçambas. Olhando para trás, senti-me como um bobo apenas fazendo o que esse estranho me mandou fazer, mas havia uma assertividade nesse cara que me fez instantaneamente obedecer. Aqui é onde as coisas começam a ficar loucas. Junto com um homem barbudo, caminhando apenas um pouco atrás de mim, comecei a me dirigir para as caçambas, que estavam a 30 metros de distância. Pensando que, nesse ponto, o sujeito magro já havia ido embora, provavelmente profundamente na área arborizada perto do rio, estava prestes a apontar na direção geral para onde ele correu. Mas, ao nos aproximarmos das caçambas, notei uma figura agachada atrás de uma delas. De repente, ouvi: "Saia daqui agora." Quando me virei, vi que o homem barbudo estava agora a alguns metros de distância de mim, apontando uma arma diretamente para o sujeito magro. Atônito, apenas fiquei lá parado, como se não conseguisse processar o que estava acontecendo. O sujeito magro se levanta e caminha hesitante em direção ao homem barbudo, que o agarra e grita para ele imediatamente: "Vá para o chão." Ele o joga no chão. Logo, fui tirado desse estado de choque pelo som de pneus chiando na extremidade oposta da praça, 150 metros de distância. Virei para ver uma caminhonete derrapando na curva em direção a nós em alta velocidade. Foi nesse momento que percebi que precisava sair dessa situação o mais rápido possível. Em vez de apenas ficar parado com a boca aberta, corri de volta para minha van e me escondi atrás dela. Vi a caminhonete frear bruscamente a poucos metros de distância do sujeito magro no chão. 2 homens armados saem da caminhonete. Outro homem armado desce da parte de trás da caminhonete. Todos os homens estavam gritando com raiva, e toda palavra era uma ofensa. Ouvi um deles dizer para o sujeito magro: "Você se ferrou, cara. Você se ferrou." 2 dos homens agarraram o sujeito magro e o arrastaram para cima. Enquanto apontavam uma arma para ele, um deles gritou: "Entre na droga da caminhonete." Eles fizeram o sujeito magro deitar de bruços na caçamba da caminhonete. Nesse ponto, não dava mais para vê-lo. 2 dos homens entraram na cabine, enquanto os outros 2, ainda com armas em punho, voltaram para a caçamba. À medida que estavam prestes a sair, os 2 homens na caçamba se encolheram e tentaram parecer menos óbvios. Embora eu não pudesse ver mais suas armas, era óbvio pela forma como seus braços estavam estendidos que ainda estavam apontando as armas para a cabeça do sujeito magro. Eles partiram em alta velocidade e desapareceram na curva. Por um momento, fiquei ali parado, incrédulo, pensando no que diabos eu acabara de testemunhar. Tudo aconteceu tão rápido depois que o homem barbudo puxou a arma. Parecia que, do ponto de vista dele, eu nem existia mais. Quem diabos eram esses caras? Eles eram membros de alguma organização criminosa ou traficantes, talvez até mesmo policiais disfarçados. Pensei nas possibilidades de que talvez fossem até mesmo policiais corruptos. Você pensaria que, se fossem da polícia, teriam pelo menos anunciado e falado como policiais, ou talvez até mesmo usado algemas. Ainda assim, se fossem criminosos, eles pareciam organizados. Não pareciam se importar em apontar suas armas por aí, nem se importavam com o fato de eu estar testemunhando tudo. Logo após ter esses pensamentos, corri para dentro da loja para contar aos meus colegas de trabalho o que acabara de acontecer. Honestamente, não consigo me lembrar de quem estava lá naquele dia, mas me lembro distintamente de 2 colegas de trabalho que estavam lá. Vamos chamá-los de Sarah e Mark para proteger suas identidades. Sarah era a recepcionista, Mark era o gerente da loja. Quando contei a eles tudo o que havia acontecido, ambos disseram algo do tipo: "Caramba, que loucura!" Mas era como se não conseguissem compreender a gravidade do que realmente aconteceu. Não foi como se eles ignorassem completamente, mas não pareciam tão chocados quanto eu.
Era absolutamente selvagem para mim a diferença em nossas reações. Eles estavam mais preocupados em fechar a loja, enquanto eu estava na linha de frente do caos. Foi uma dicotomia perfeita. Pensei que talvez fosse porque todos nesse lugar maldito haviam se tornado tão insensíveis à insanidade. Estavam acostumados a ouvir histórias malucas dos chamados veteranos como eu. Honestamente, provavelmente não estavam tão surpresos ao ouvir que havia pessoas armadas nos fundos da loja. Depois de ver a reação deles, recuperei minha compostura e voltei para fora para terminar de trabalhar na minha van. Cerca de meia hora depois, vi 2 homens caminhando lentamente atrás da área das caçambas, onde o pavimento terminava e começavam as plantas daninhas. Ocasionalmente, eles paravam e olhavam através das plantas e arbustos e, eventualmente, faziam o caminho até os trilhos do trem, ainda parecendo estar procurando por algo. Eles não ficaram lá por muito tempo, e depois de alguns minutos de procura, simplesmente foram embora e desapareceram. Depois disso, nunca mais ouvi nenhum desses caras. Até hoje, não sei por que não relatei nenhum desses incidentes à polícia. Acho que parte de mim suspeitava que eles estivessem de alguma forma envolvidos. Minha teoria era de que os homens armados eram policiais disfarçados. Eles encenaram uma negociação de drogas e estavam fazendo uma vigilância em um deles. E então, tentaram prender o sujeito magro. Ou talvez ele tenha ficado suspeito e é por isso que fugiu do local. Depois de fugir, o sujeito magro escondeu ou jogou as drogas em algum lugar. Daí os caras que estavam olhando ao redor depois. Parece ser o cenário mais plausível. No entanto, outra parte de mim tem algumas dúvidas sobre tudo isso. Algo em toda essa situação estava errado. E embora não seja como se o incidente assombrasse minha consciência diariamente, ou algo assim, às vezes sinto uma sensação de culpa, como se tivesse entregado aquele sujeito magro e o enviado para a morte. Infelizmente ou felizmente, nunca saberei. Acabei saindo desse emprego quase 1 ano depois. Trabalhei lá por 3 anos e no final comecei a perceber que estava ficando muito cínico, mal-humorado e deprimido. Também me tornei um bebedor pesado, entre outras coisas, e sabia que tinha que sair daquele lugar e encontrar um novo caminho, o que felizmente, eventualmente fiz. De qualquer forma, tentei enterrar e esquecer a maioria dessas memórias daquela época da minha vida. Mas houve alguns incidentes de retomada dos itens que não consigo esquecer, como a vez que quase tive que pular de uma janela do 2º andar, ou a vez que tive que me esconder do marido psicótico de um cliente. Obrigado por ouvir. Quando eu era casada e mais apropriada para o trabalho, eu era bartender em uma comunidade bastante rural. O local em si se chamava Red Bear e era meio que um ponto de encontro local para os mais antigos, trabalhadores diários e realmente qualquer pessoa sem dramas. Tínhamos música ao vivo nos fins de semana, uma fritura de peixe na sexta-feira, todas aquelas pequenas coisas de cidade pequena que fazemos para atrair clientes. Eu era uma das poucas mulheres que trabalhavam lá. O Red Bear tinha sido o lugar para se estar em nossa cidade por algo como 40 anos. Minha mãe havia sido uma das garçonetes e bartenders originais naquela época. Então foi uma experiência legal para mim seguir os mesmos passos, completar as mesmas tarefas que minha mãe havia feito algumas décadas antes. Não tínhamos nenhuma participação na propriedade ou algo assim, mas nossa história lá tornava especial e super sentimental. Eu estava ansiosa para trabalhar praticamente todos os dias. Esse lugar tinha história, porém, e coisas estranhas aconteciam por causa disso também. Ou pelo menos eu acho. E sinceramente, minhas experiências em primeira mão são bem convincentes. Por ser um bar, alguns de nós ficaríamos lá até altas horas da madrugada, seja limpando ou finalizando algumas outras tarefas de fechamento. O prédio era muito antigo, todo de tijolo e rangendo. A madeira tinha muitos cantos sombrios. O lugar era assustador, especialmente no escuro. Se você estivesse sozinho, era ainda mais perturbador, mesmo para mim. A primeira vez que ouvi falar sobre fantasmas ou qualquer coisa do tipo foi através da minha mãe. Eu era apenas uma garotinha na época, talvez com uns 12 anos. Minha mãe voltava do trabalho absolutamente aterrorizada, pálida, olhos arregalados e coberta de suor. Demorou um pouco, mas eventualmente ela me contou algumas das histórias. Isso preparou o terreno para mim, pois quando consegui um emprego lá, já estava firmemente estabelecido que o Red Bear era definitivamente assombrado na minha mente. Na verdade, eram apenas rumores.
Nada concreto sobre sua história. Alguém havia sido assassinado lá em uma disputa de jogo. Um homem pegou sua esposa traindo com um cliente regular e apareceu no bar com uma espingarda, matando todos os clientes no prédio. Uma mulher insatisfeita que trabalhava na cozinha supostamente envenenou grande parte da comida uma manhã, enviando várias pessoas para o hospital e um casal para a funerária. Todos esses eram apenas rumores, e havia poucas evidências para apoiar qualquer uma dessas histórias. A única coisa estranha que poderia sugerir que uma delas aconteceu foi o assassinato com espingarda. À noite, quando as luzes estavam baixas e uma banda estava tocando, você podia ver coisas brilhantes nas paredes. Pensávamos que era apenas glitter por um longo tempo, mas um ano, quando uma reforma na parede estava sendo feita, o empreiteiro nos disse que definitivamente não era glitter, mas sim chumbo de espingarda incrustado na madeira. Com certeza, alguém havia disparado uma espingarda na sala principal pelo menos algumas vezes em sua vida útil. Seja como for, eu me vi em uma dessas noites, sozinha e fechando no escuro. O prédio era tão antigo que você podia ouvir a eletricidade zumbindo nos fios se estivesse quieto o suficiente. Era assustador. Tinha uma grande escadaria que levava à sala da frente e depois se derramava na sala de jantar principal. À esquerda, havia uma sala de jantar menor e depois o bar. Diretamente atrás da sala principal estava a cozinha, uma área de lavagem de louça e depois algum armazenamento de panos. Havia uma porta dos fundos que levava a um caminho que você poderia seguir até o lixo, bem como uma escada que descia para o porão. Eu quero que você imagine o buraco mais sombrio e assustador imaginável. Preencha-o com trabalho em madeira de má qualidade, concreto, algumas lâmpadas zumbindo e uma série de câmaras frias e um freezer walk-in. Mantínhamos barris de cerveja extras, armazenamento seco e todo tipo de coisas aleatórias lá embaixo. Um funcionário podia acabar indo para o porão 3, 4, talvez até 5 vezes em um turno movimentado. Se você fosse um dos fechadores ou tivesse que fazer o pedido, poderia passar algumas horas lá embaixo apenas organizando as coisas. Era um domingo. O lugar estava um completo desastre. Passei a primeira metade do fechamento apenas tentando limpar tudo. Não estava começando a reabastecer ainda. Isso envolvia várias viagens de ir para o porão, pegando guardanapos a granel, ketchup, garrafas de cerveja, você nomeia. Eu estava transportando tudo para o dia seguinte. Qualquer pessoa que trabalha na indústria de serviços sabe o que eu quero dizer. Domingo à noite é como trazer vida de volta a um cadáver, tentando mantê-lo animado por mais uma semana. O movimento de sexta e sábado apenas consumia qualquer estoque de energia que você pudesse ter. Como eu disse, esse lugar era assombrado para mim por reputação, mas como funcionária, eu realmente não pensava nisso com frequência, a menos que algo estranho estivesse realmente acontecendo. Nunca estava realmente em minha mente. Não estávamos tremendo no momento em que batíamos o ponto ou espiando em salas antes de entrarmos nelas. Era um trabalho, então nos concentrávamos. Eu estava em minha terceira ou quarta viagem quando ouvi isso. Passos na cozinha. Eu estava arrumando os coolers de cerveja no bar. Havia um caminho direto para minha posição pela passagem do banheiro e para a primeira parte da cozinha. Parecia que os tênis de alguém estavam grudando no piso e então desciam as escadas para o porão. Olhei para cima e ouvi, mas então lembrei que estava sozinha. Dei de ombros e imaginei que fosse o fantasma se acomodando para a noite. Não havia realmente nada a fazer a respeito, exceto me apressar e sair logo daqui. Eu tinha um plano, porém. Se as coisas ficassem muito estranhas antes de eu terminar, eu apenas sairia e voltaria de manhã para terminar tudo. Não mexo com os mortos ou com o que quer que assombre este lugar. Enquanto colocava a última cerveja na geladeira, pude ouvir um dos coolers walk-in se abrindo. As alças eram essas grandes e barulhentas peças de metal que tilintavam, então eram altas pra caramba quando você puxava. Fiquei imóvel por um momento, mas tudo ficou quieto. Assim que comecei a desmontar as caixas de papelão das cervejas, ouvi aquele cooler bater fechado lá embaixo, e parecia que sacudiu todo o prédio quando isso aconteceu. Tudo bem, é hora de agir. Comecei a acelerar todas as pequenas tarefas que ainda tinha pela frente. Nem mesmo me dei ao trabalho de contar minhas gorjetas, apenas as joguei na minha bolsa e as guardei para quando chegasse em casa. Pias estavam esvaziadas, coisas estavam fechadas e seguras. Eu só precisava trancar a porta dos fundos e apagar as luzes na cozinha. Nesse ponto, 10 minutos haviam se passado e mais nada tinha acontecido realmente. O bar meio que voltou ao normal.
Então desarme a paranoia que eu tinha desde mais cedo. Eu ainda estava nervosa, mas fiz minha última ronda. Encontrei algumas coisas para organizar ou preencher nos fundos. Cometi o erro de colocar minha bolsa, bem como o saco do banco e as chaves da porta no chão. De repente, estava de volta ao modo de trabalho e logo me vi correndo para baixo para pegar uma caixa de refrigerante para a máquina que estava lá em cima, além de desligar as luzes. O dono do prédio era enfático em nunca deixá-las ligadas, porque a fiação era tão defeituosa. Ele disse que era como implorar por um incêndio estrutural. Eu podia ver o interruptor de luz no final das escadas, podia até ver a pilha de caixas de refrigerante. Não vi nada se esgueirando e não pude ouvir mais passos, então joguei minha cautela ao vento e desci aquelas malditas escadas. Quando cheguei lá embaixo, vi a última coisa que eu queria ver. A porta do maior walk-in estava completamente aberta e estava na metade do porão, no meio entre o primeiro walk-in e o freezer no final. Como as luzes estavam acesas, eu já estava lá embaixo, então fui até lá, peguei a maçaneta e antes que eu pudesse puxá-la, algo se moveu à minha esquerda. Então, instintivamente, virei para olhar. A princípio, não havia nada lá, apenas os barris e sacos aleatórios de panos de limpeza enfiados entre eles. Então, vejo uma sombra passar contra a parede, lançada pelo barril atrás da porta que estou segurando. Não tive tempo para reagir ou correr como queria. O que eu descreveria como uma grande e ameaçadora sombra rapidamente apareceu ao redor da borda da porta e entrou na minha visão. Em vez de recuar, eu apenas caí para o lado do walk-in. Era a maneira mais rápida de criar espaço na minha cabeça, então apenas caí naquela direção completamente em pânico. Tínhamos aquelas persianas de plástico que tentavam manter o ar frio dentro da unidade, e elas se fecharam depois que caí. Eu recuei para trás enquanto a porta batia. Fiquei ali pelos próximos 5 ou talvez 10 minutos, honestamente não sei quanto tempo foi. Apenas ouvi a completa destruição atrás daquela porta de aço. Eu podia ouvir os barris batendo nas paredes, latas rolando, caixas se rasgando. Parecia uma zona de guerra. A porta periodicamente tremia com alguns dos sons mais altos. Comecei a tremer também, já que não tinha um casaco e a temperatura lá embaixo estava em torno de 2 graus. Depois de um tempo, ficou silencioso. Não aguentava mais ficar ali. Fui até a porta, encostei o ouvido nela e apenas ouvi nada. Empurrei gentilmente a maçaneta, mas a porta não se moveu. Algo a estava segurando fechada por fora. Fiquei com medo no início, supondo que fosse a sombra que eu vi. Mas enquanto estava lá tremendo por mais 10 minutos, lembrei de todos os barris batendo. Certamente, se o suficiente deles estivessem no chão, eles poderiam estar prendendo a porta fechada. De repente, a realidade de que eu poderia congelar até a morte se estabeleceu sobre meus ombros, como a primeira camada fraca de geada, a geada que me mataria. O pânico apertou meu pescoço. Comecei a me jogar contra a porta, mas novamente não se mexeu nem um pouco. Isso não me deteria, porém. Empurrei e empurrei até perceber que estava gritando mais alto do que nunca, veia saltando do meu rosto e pescoço. Juro que podia sentir meus dentes se movendo porque estava gritando tão forte. Só depois de desistir e tentar recuperar o fôlego é que a coisa finalmente começou a se abrir. Com certeza, enquanto empurrava, podia sentir coisas se movendo do outro lado da porta, se deslocando. Quando houve espaço suficiente, enfiei minha cabeça para fora e encontrei alguns barris e latas segurando a porta. O porão todo estava um desastre completo, como se um tornado tivesse passado por ali. Subi do freezer e o fechei com força e corri até a escada. Não havia chance de eu ficar e limpar aquilo. Apenas explicaria pela manhã o que aconteceu. Pensei que entenderiam. Todos tiveram experiências estranhas trabalhando lá antes, talvez não exatamente desse nível. Somente minha mãe já me contou histórias tão assustadoras assim. Lancei mais um olhar para trás, enquanto desligava as luzes e subia as escadas. Juro por Deus que vi aquela sombra se manifestar do canto mais distante, como se tivesse se materializado diante dos meus olhos. E então ficou escuro. Eu estava correndo em direção à liberdade. Peguei minha bolsa e todas as minhas coisas e saí correndo pela sala principal e desci as escadas. Quando cheguei lá na manhã seguinte, tudo já havia sido limpo. Todos estavam desesperados para saber o que diabos aconteceu. Expliquei minha história e todos apenas acenaram como se esperassem isso. Com o nível de destruição que deixei para trás, eles imaginavam que tinha que ser algo drástico, ou um roubo, ou um fantasma. Felizmente,
Nada parecido aconteceu comigo novamente, mas também nunca me deixei ficar sozinha lá de novo. Um ano antes do Covid atingir, fui contratado em um call center bem no centro da cidade, como área urbana. Trabalhávamos atendendo chamadas para uma empresa de assistência rodoviária que permanecerá anônima, embora, sinceramente, da última vez que procurei por eles, nem mesmo encontrei um site. Talvez nem estejam mais em atividade. Enfim, devido à natureza de nossa indústria, nosso escritório operava 24 horas por dia. Não era um grande call center privado, mas apenas uma unidade no nível do solo, em um bloco de escritórios comerciais. Compartilhávamos o prédio com 10 outras empresas, todas operando durante o horário normal. Às 5 da tarde, o estacionamento se esvaziava e a única luz acesa vinha do nosso lugar. Não tinha sinalização e havia um teclado na porta para acesso 24 horas por dia. Trocávamos os turnos às 4, meia-noite e 9 da manhã, geralmente em duplas, às vezes em trios ou quartetos durante a semana ou em fins de semana de feriado. O turno da noite geralmente era apenas um cara, Benji, mas nos feriados colocavam 2 de nós da meia-noite às 9 da manhã. Lá estávamos nós, acho que era o fim de semana do dia do trabalho, e era eu e o Benji lidando com os telefones em uma sexta-feira durante o turno da noite. Eu não me importava de pegar esses turnos, porque honestamente adorava trabalhar com o cara. Ele era um pouco mais velho que eu, e tinha algumas das histórias mais loucas que já ouvi. Ele cresceu na cidade, meio criminoso, mas se endireitou e estava tentando entrar na indústria da música. Eu gostava de desenhar e ilustrar, e ele gostava de olhar para o que eu estava trabalhando na época. A gente só ficava conversando até o sol nascer. Até trollávamos as pessoas pelo telefone, se elas estivessem fazendo spam ou evitando a ligação. Olhando para trás agora, era muito divertido nessas horas escuras e cheias de devaneios. Uma noite, pedimos pizza do Domino's. Dividimos uma pizza e alguns palitos de queijo. Refeição lendária para um par de caras do call center. Mas eu não sabia, nos meus 20 anos, que aos poucos estava me tornando intolerante à lactose. Então, todo aquele queijo e manteiga acabaram com o meu estômago e meu cólon. Comemos por volta da meia-noite, conversamos e depois trabalhamos até por volta de 1:30 da manhã. Aí comecei a sentir borbulhas. Às 2 da manhã, eu sabia que algo ia acontecer de um jeito ou de outro. Avisei o Benji sobre o que estava acontecendo para que ele pudesse ficar de olho na linha do telefone para mim. Saí pela porta, que era a única entrada e saída do escritório. Não havia uma segunda saída. Sem porta traseira, apenas uma grande janela no painel de trás. Em retrospecto, o escritório quase parecia ilegal. Muitas coisas na operação eram meio suspeitas, como você pode imaginar. Por serem muitas unidades de escritório, compartilhávamos um único par de banheiros. Eles ficavam no térreo e eram externos, ou seja, as portas estavam abertas para o público. Todo mundo que trabalhava lá tinha uma chave para abrir uma porta ou outra. Eles estavam todos lá embaixo, em um desses estabelecimentos, cerca de 12 metros, e depois virando na esquina, escondidos em um pequeno recanto do segundo andar. Isso os mantinha fora de vista, para que ninguém aleatório ou esquisito tentasse usá-los ou vandalizá-los. Entrei, lutando com meus problemas digestivos desconhecidos, e depois lavei as mãos. Enquanto olhava para o espelho, ouvi alguém empurrar a porta de fora. Ri e gritei alguma coisa, pois presumi que fosse o Benji apenas brincando comigo. Não houve resposta, exceto por algumas batidas fortes no metal. Estranho, mas eu já estava lá dentro há muito tempo, então novamente pensei que o Benji estava apenas sendo engraçado. Abri a porta e não havia ninguém lá. Saí e fui pelo corredorzinho, mas ao invés de continuar até o escritório, virei à esquerda e saí para um pequeno estacionamento secundário. Era nos fundos, onde ficavam os contêineres de lixo, além de uma pequena área ao ar livre. Ao entrar no estacionamento, ouvi passos correndo em minha direção de algum lugar. Agora eu sabia que algo estranho estava acontecendo. Virei e corri de volta para o escritório. Estava correndo e prestes a cair de cara no cimento, mas me segurei pela maçaneta bem na hora. Comecei a digitar o código e logo errei. Estava piscando vermelho. Tive que esperar 5 segundos para redefinir. Tudo o que podia ouvir era meu coração, minha respiração e esses passos batendo lá fora, na escuridão. Mexi na maçaneta e gritei pelo Benji, batendo na porta. De repente percebi que trocamos de posição.
Agora era eu lá fora, sendo a coisa assustadora e caótica. E eu podia vê-lo através das persianas, olhando por cima do ombro. Ele estava no telefone, que piscava em 3 portas. Aparentemente, ele atendeu enquanto eu estava lidando com meu problema. Virei e comecei a bater no vidro, pedindo para ele se levantar. Vi ele apertar o botão de espera, girar a cadeira e correr até a porta. Ele a abriu e eu entrei cambaleando, e ele a fechou imediatamente. Sem fôlego, contei o que acabara de acontecer comigo. Esperava que o Benji surtasse, trancasse a porta com o parafuso extra e me mandasse chamar a polícia. Mas não. Aconteceu exatamente o oposto. Ele arregaçou as mangas e saiu para o ar fresco da noite. A pessoa estava rondando no final do prédio, onde virava para o banheiro. Estava descalça, um viciado em drogas, um sem-teto médio em nossa cidade. Eu assistia da porta do escritório enquanto o Benji se impunha diante dele e o mandava embora com firmeza. E ele conseguiu fazer o cara recuar e correr. O que eu percebi como um criminoso, o Benji, na hora, o identificou como apenas um vagabundo viciado. Como eu disse, ele era um cara duro da cidade. Ele tinha um histórico meio cheio, meio ficha criminal. Eu estava muito grato por tê-lo ao meu lado toda vez que algo acontecia naquele escritório. Nos deparamos com aquele espreitador algumas vezes mais. E, honestamente, tivemos todo tipo de experiência maluca enquanto trabalhávamos lá. Havia uma loja 7-Eleven bem do outro lado da rua, que era assaltada, chamadas de assistência rodoviária, onde as pessoas eram baleadas, inclusive um de nossos motoristas. E também uma vez em que ajudamos um cara a escapar de uma fábrica de drogas, rebocando seu carro para fora da propriedade deles.